Olá, tudo bom? Bom, agora nós vamos falar sobre as características dos perfis em chapa dobrada. Vocês vão perceber que em relação aos perfis laminados e soldados, tem características importantes e que a gente vai ver aqui, que são especificidades que a gente tem que considerar com cuidado. Então, vamos fazer uma breve introdução. Isso aqui nós já vimos, né? Que é como chega o material, a dobradeira. Então, os perfis são obtidos por dobradura em prensas hidráulicas de chapas de aço fornecidas em placas, quando as espessuras são maiores, ou bobinas, é o que vocês estão vendo aqui, certo? A espessura da chapa em estruturas varia de 1,90 milímetros, 1,90 milímetros, a meia polegada, 12,7 milímetros. Aqui está frisando em estruturas, que, por exemplo, para fazer material de móveis ou esquadrias, também muito utilizado esse material, as espessuras são menores, podem ser menores. Mas em estruturas nós vamos limitar ao mínimo de 2 milímetros, 90, que é essa chapa 14. A espessura mínima, então, chapa 14, 1,90 milímetros. Você decora isso? Não, porque evidentemente que isso vem da prática, ok? E em ambiente sujeito à corrosão, não se deve utilizar chapa menor que 3,04 milímetros. Vai fazer um pilar que pode estar sujeito à corrosão devido à água de lavagem de piso, etc. Então, usa uma chapa um pouquinho mais grossa para ter um tempo maior de vida útil. Ah, mas se a gente usar aço anticorrosivo, de fato, é uma boa providência, mas convenhamos que 3 milímetros é quase nada também, né? Então, os perfis utilizados em estruturas leves, são em coberturas principalmente, ok? E também utilizado como viga treliçada secundária em edifícios de andares múltiplos. Os americanos chamam de joists. Então, essas vigas secundárias são treliças de bandos paralelos, são compradas em fabricação automática para substituir vigas laminadas, provavelmente de custo maior. E permite uma grande variedade de formas de perfis. Então, o arquiteto tem aí chance de investigar e propor formas novas. Evidentemente, tem que estar em contato muito forte com a indústria. Esse material pressupõe uma relação de conhecimento industrial, de fabricação. A norma de aço atual é essa aí. É uma norma bastante complexa por conta do problema da flambagem local, que nós vamos falar daqui a pouco. E ela não tem a continuidade que a gente vê nas normas americanas, de uma seção forte de comentários e uma seção forte de manuais de cálculo prático. É simplesmente uma norma muito teórica. Bom, o aço de chapa dobrada foi desenvolvido com essa visão de permitir essas dobraduras, é esse ASTM-A 570C. Esse é o aço de chapa dobrada. Ele tem uma resistência de 2.320 kgf por centímetro quadrado, bem próximo do ASTM-A36, e é o aço que meio padrão mundial, embora atualmente se utilize em outros aços. O próprio ASTM-A36 e, na nossa região, esse USISAC 3000, bastante resistente e resistente à corrosão, com preço talvez um pouco mais alto do que o STMA 570 graus C. Todo o nosso cálculo nós vamos fazer baseado nesse aqui, que permite, evidentemente, usar outros aços de maior resistência. Os principais tipos de perfis, só para varrer um pouquinho com mais detalhe: cantoneiras, usado como entreliças, perfil U usado em treliças,
Perfil I simples, que eu confesso a vocês, nunca usei. Perfil U enrijecido, que é usado em terças, é o padrão de terças na nossa região, inclusive. O perfil I enrijecido, que eu também nunca usei. E o perfil caixa, que eu usei demais. Fazer mezanino, pilares de coberturas metálicas. O perfil cartola, que também usamos bastante para fazer banzo de treliças. Perfil tubo circular, muito eficiente, né? Porque todo o material está longe do centro de gravidade, aliás, como o perfil caixa também. Esse tubo é mais usado na indústria de mobiliário, mas em estruturas ele é bastante utilizado em estruturas espaciais, que tem a dificuldade de fazer um nó adequado, né? Tubo quadrado também tem alguma disponibilidade no mercado, ele é soldado de forma contínua. E, obviamente, ele é usado para fazer telhas, que é a telha trapezoidal, mas vários tipos de telhas. Os perfis, então, mais usuais é o simples, o enrijecido e o perfil caixa, que nós vamos dedicar a investigar aqui as aplicações. De novo, a chapa, já mostrei para vocês. Sempre bom lembrar. E vamos falar do tópico mais importante de chapa dobrada. Vocês devem se lembrar que quando a gente viu perfis laminados, todos os perfis que a gente usou não tinham problema de flambagem local. O problema era a flambagem global. Na chapa dobrada não tem jeito. Então aqui é uma viga flexionada aqui e aqui, a parte de cima está comprimida e ela vai flambar localmente. E eu não estou falando da flambagem global lateral, que vai vir em seguida. E há uma superposição desses efeitos. Então, ao ter esse problema de flambagem local inerente, tem que ser adequadamente considerado, sob pena da gente não calcular de modo seguro. Então está aqui. Devido à pequena espessura da chapa, os perfis de chapa dobrada estão sujeitos à flambagem local em todas as paredes do perfil. Então a gente vai ter que verificar parede por parede. Tá? E aqui está um exemplo de como é que se dá essa flambagem local. Eu tenho uma tensão aqui aplicada. Ao aumentar essa tensão nesse perfil, nos cantos manteve o valor, mas no meio não conseguiu mais. Ó. Aqui chegou até a tensão de escoamento, mas no meio ficou lá para trás, tá vendo? Então essa parte não funciona tão bem como essa. Então a área não é total. A tensão é variável. Então esse coeficiente que a gente vai ver daqui a pouco, esse fator, leva em conta essa variação da tensão ao longo da parede. Então as dimensões dos perfis, paredes, devem ser limitadas em função da espessura, de modo a minimizar o efeito da flambagem local. Daí que muitas vezes a gente usa paredes mais grossas. Tá certo? Estruturas. Então está aqui um banzo de treliça, que talvez fosse melhor representado para aquelas tensões que eu acabei de mostrar. Flamba localmente, então o miolo não funciona, só funciona nos cantos, porque essa parede enrijece essa. Então, perto dessa dobradura aqui é muito mais rígido do que no meio. Então, essa dobra aqui enrijece essa. Essa parede está sozinha, por isso que ela tem que ser curtinha. Então, nos perfis tabelados, o efeito da flambagem por compressão já está considerado através do fator Q. Vamos chamar de fator Q para não confundir com o Q que a gente já usou para denominar o esforço cortante, ok? Fator Q, vamos chamar de fator Q que a gente vai lembrar que é o que considera a flambagem local nos perfis de chapa dobrada, ok? O fator Q determina que parte da área flambada não funciona, é a área efetiva. O fator Q, então, é a área efetiva sobre a área total e ele é um fator menor que 1, que vai reduzir a área total. Então, veja que se eu tenho paredes muito finas e o perfil não é muito bem
desproporcionado, eu posso estar jogando material fora. Então tá aqui, ó, um perfil muito utilizado, perfil caixa. Aqui S é a área, ok? A seção. Aqui a área, 45 e 95, para esse perfil aqui, de 300 milímetros, que é bem alto. 85, que é isso aqui. 25, que é essa borda aqui, esse lábio. A espessura é 4,76, que é igual ao raio. Tá? Esse raiozinho aqui, interno. A gente faz essa curva aqui. Ok? E o fator Q está dado aqui para esse aço. Então, se mudar o aço, tem que calcular o fator Q. O problema é que aumentando muito a resistência do aço, não aumenta tanto o fator Q, porque a gente viu que quando a gente chega naquele problema de flambagem do Euler, o valor da resistência do aço não importa, é uma coisa espantosa, né? É só forma. Então veja que para esse perfil aqui, o fator Q é 0,86. Portanto, 14% dessa área, teoricamente, não vai ser utilizada. Isso em grosso modo, né? Tá? A gente vai ver como é que considera daqui a pouco. Outro ponto importante são as propriedades geométricas. Esse aqui é o método exato, você considera um setor circular, um raio igual à espessura. Eu vi esse defeitinho aqui e deixei para lembrar dos meus professores de desenho técnico. Se a gente desenhasse a nanquinha assim, ixi, era um vermelhão aqui horrível. Né? Então, esse é o cálculo exato, considerando a inércia de um setor circular, etc. Tá bom? As normas permitem também um método um pouco mais simples, que é o método linear. Aqui tem outro defeitinho. Tinha um professor que chamava Jaime de Miranda. Nossa, isso aqui era zero. Se ele nem embolasse o papel todo de raiva. Considera a espessura ao final do cálculo. Tá certo? Então, por exemplo, como é que eu acho a área disso aqui de forma aproximada? Eu pego o desenvolvimento total, certo? Comprimento, como se eu tivesse aberto a chapa, multiplico pela espessura, eu tenho a área. Então, esse é o método linear aproximado. E um método ainda mais aproximado é esse aqui. É dividir em seções retangulares, que eu conheço a inércia, por exemplo. Essa parede 1 aqui e o A3, que são iguais. Tá? O B é essa dimensão. A altura é a espessura. Aqui, estão vendo aqui? E aí o momento em torno de x é o quê? Jx. B é ao cubo sobre 12. Estão lembrados que quem vai ao cubo é sempre perpendicular ao eixo? E o y que é a base, a altura em relação a y ao cubo sobre 12. Vamos ver essa outra parede aqui, 2. Momento em torno de x. Quem que vai ser o h ao cubo? Quem que vai ao cubo? É esse hzão aqui. Então é base, vai ser E, a altura vai ser esse hzão ao cubo sobre 12. E em torno de y, o que vai ser a base? A base vai ser o h. E a altura vai ser o quê em torno de y? A espessura ao cubo. Então tem que tomar esse cuidadinho aqui na hora de ver quem é que vai ao cubo. Mas tirando isso, é bastante razoável. Eu vou mostrar para vocês, por um perfil U, que foi calculado com esse método linear, comparando com aquela calculadora de seções. Estão lembrados? Então aqui eu já coloquei, ó, 5 centímetros aqui, 20 aqui, 4,76 as espessuras, fiz igual aqui. Então, tá aqui, isso aqui é ampliado, essa linha aqui que eu quero mostrar. Então vamos perceber aqui, ó, a área 13,39, 13,83. Se vocês forem perceber, tem que ter 5% aqui de diferença. Então isso é bastante razoável. Em geral, vocês vão perceber isso.
JX 727, aqui o JX 686, deve ter uns 5% de diferença também. Algumas vezes dá muito igual, aqui é 1,38, 1,37. Notem que só tem um WY aqui, eles deram um menor, que é 6,54, 6,51, né? E o outro lá, 25,63 em relação a esse eixo aqui, que foi dado só o menor. Então vejam que é possível calcular dessa maneira. Eu gosto dessa imagem aqui, porque eu me lembro que uma vez eu dei uns perfis para os alunos que não tinham porque as coberturas eram muito pesadas e tal. Então você tem que mandar fabricar. E eu coloquei uma proposta para eles e eles calcularam. Eu fiquei surpreso. Nem vieram me perguntar. Usaram a calculadora de seção transversal, que em breve terá uma versão usando para os demais perfis que a gente tem aqui, chapa dobrada. Bom, esse é um problema desafio. Vou deixar aqui para vocês. Mostrando a potencialidade do perfil chapa dobrada. Então, notem que ao fazer essa dobradura aqui, essa parede que era muito longa e fina, tem esses enrijecimentos, certo? Então, eu diminuo o comprimento de flambagem, eu dou como se fosse um vinco. Isso aqui é um origami. Se você fizer isso aqui sem, depois com, e comprimir com papel, vocês vão perceber a diferença que dá de rigidez. Então, essa dobradura aqui, esse origami, melhora muito o comportamento dessa parede, que teria 120 mais 240, 24 centímetros, 240 milímetros, aqui tem 90. Então, com isso, eu faço a parede com chapa 304 mais resistente. Isso aqui é bastante utilizado para fazer um pilar que vai receber aqui uma parede de alvenaria. Ela encaixa aqui. Ok? Com isso eu consigo fazer um bom arremate entre os dois materiais. Então, que é sempre tem que ser feito com muita cautela para não ficar aqui uma trinca feia, né? Tem que estar bem arrematado isso. Então, isso aqui fica como desafio para quem quiser fazer pelo método simplificado, com seções retangulares, vai ter que dividir, vai dar um trabalho danado. Muito bem. Então, essas são as características principais das cantoneiras, perfil U, o enrijecido e caixa, que é o que vai ser o foco nosso de cálculo. As chapas principais são essas aí, não tem para onde fugir. O fator Q, que leva em conta a flambagem local, que vai estar tabelado naqueles perfis que a gente conhece. Para perfis que não estão tabelados, teria que ser calculado, aí fica fora um pouquinho do escopo desse curso, tá certo? E, como recomendação geral, aumenta a espessura e faz dobraduras intermediárias que você resolve o problema da flambagem local muito bem. Como a gente fez aqui no caso do perfil caixa. Beleza? Espera aí. Então, essas são as características principais dos perfis em chapa dobrada. Sempre vamos ter que usar o que tiver disponível no mercado. Essas tabelas aqui são fruto de uma norma da primeira empresa brasileira a fazer perfis. Tinha esse catálogo aí até há pouco. E ela depois virou norma brasileira. E esse catálogo aqui que eu estou usando tem ainda esse fator Q calculado, que facilitará o nosso curso aqui. Tá bom? Então, lembrando daquela cobertura em perfil laminado, né? A gente vê a diferença. Aqui nós estamos tratando com outra dimensão de clima. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Uma vez eu fui a um congresso no Chile e tinha lá uns expositores sobre chapa dobrada. Fiquei espantado de ver como era avançado a chapa dobrada lá, principalmente porque lá tem problema de sismo.
Então lá se utilizava para fazer galpões de pequeno porte, simulando esses pórticos, acho que foi isso que me fez lembrar. Tá? Infelizmente esse catálogo está na universidade, na minha gaveta lá, eu sei onde está. Queria muito ter o empregado, porque eu acho que era uma boa ilustração de que como esses padrões mundiais cada vez mais vão é, ser parte do que a gente estuda. A gente tem que estar preparado para atuar cada vez mais, eu acho, em qualquer lugar do mundo. Muito bem, então, as características são essas, vamos dar continuidade daqui a pouquinho.